horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa.
Você está ouvindo a Hora Milagrosa e poderá se comunicar conosco através de cartas. Anote o endereço: Igreja Apostólica, Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé, CEP 030-84-900, São Paulo, Estado de São Paulo. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Álvares Florence, São Paulo, com reuniões no segundo domingo de cada mês, às 10 horas da manhã. Rua Espírito Santo, número 178, Centro. Vila Nova Jatobá, Minas Gerais, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Município de Riacho da Cruz. São Sebastião do Pontal, Minas Gerais, com reuniões no segundo domingo de cada mês, às 14 horas. Rua Sebastião Alves, número 147, Centro. Brasilândia, Distrito Federal, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 16 horas. Quadra 17, lote 31, INCRA 8. Falando aos seus seguidores, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nosso Senhor tem cumprido a sua palavra e continua batalhando em favor da salvação de almas. No tempo presente, maior ainda é o seu poder, pois, além dos santos e anjos da glória celestial que foram colocados sob o seu comando, ele tem ao seu lado as duas mães e rainhas dos céus, Maria Santíssima e Santa Vó Rosa, que com ele colaboram ativamente para proteger os fiéis da influência do pecado e de todo o mal. Em nosso caminhar rumo à eternidade, contamos também com o Santo Irmão Aldo, o pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir para rebanhar a tantos quantos crescem em suas santas promessas. Integrado ao poder do Pai, depois de longo tempo à frente desta igreja, esse santo intercede em favor daqueles que assim confiam e em favor de tantos quantos vierem a crer.
que todos os santos de Deus são incansáveis no sentido de salvar almas do engano e da maldade, também para conduzi-las aos céus. Uma palavra
Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. O senhor João Mesquita da Silva foi acometido por dores no peito enquanto trabalhava numa chácara. Levado ao hospital, passou por exames, cujos resultados indicaram que ele havia sofrido um infarto agudo, do qual sobrevivera por milagre dos céus, como declarou um médico. Ao tomar conhecimento do ocorrido, a esposa dele, senhora Zilda Souza da Silva, clamou aos céus e suplicou a bênção de Nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo em favor do marido, e foi atendida, como informou em depoimento de fé remetido em agosto de 2020 de Caçapava, estado de São Paulo. Apesar desse senhor haver sido mantido em UTI com pessoas infectadas pelo coronavírus, não foi contaminado. Transferido para outra unidade médica para atendimento especializado, ele foi submetido ao tratamento não cirúrgico das obstruções das artérias coronárias, que, graças ao amparo celestial, foi bem sucedido, bênção pela qual esse casal expressou reconhecimento e louvor a Deus Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Araraquara, São Paulo, Avenida Dr. Albert Einstein, número 704, no Parque Residencial São Paulo, perto do posto de saúde, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 18 horas. Em Ipixuna, Amazonas, na Avenida Leilande Barroso, sem número, Centro, no primeiro final de semana de cada mês, aos sábados às 19 horas e 30 minutos e domingo às 10 horas e 30 minutos e às 7 horas e 30 minutos da noite. Colorado do Oeste, Rondônia, na Rua Humaitá, 3434 Centro, com reuniões aos sábados e às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos e aos domingos, às 19 horas. Em Nova Califórnia, Rondônia, município de Porto Velho, na Rua Pioneira, sem número, Centro, quinzenalmente aos domingos, às 11 horas. Santa Igreja, sendo fiel e verdadeira, é pelo céu protegida, todo perigo vencerá, pois é por mim dirigida.
Aqui achei o poder celestial que tirou-me da falsidade, do engano e do mal, dando-me paz e liberdade. Anunciar as boas novas de redenção e de salvação é um dos objetivos da Hora Milagrosa. Ouça a seguir mais alguns esclarecimentos a respeito da missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. No cumprimento de sua missão, Nosso Senhor Jesus revelou a verdade dos céus, ou seja, a sua doutrina. Ensinou a perfeita maneira de viver na terra, na condição de filho ou filha de Deus, e, com autoridade, manifestou o poder do Pai, realizando milagres e maravilhas, notadamente com misericórdia, porém com justiça. Ele comprovou todas as suas virtudes e poder divinos na realização de sinais e milagres e, por fim, com a sua gloriosa ressurreição. No tempo presente, Nosso Senhor Jesus Cristo continua sendo o caminho, a verdade e a vida, para libertar a criatura humana da escravidão do pecado e conceder ao contrito de coração as bem-aventuranças do seu Evangelho. Ele assim o fez através da Santa Vó Rosa, a quem ele concedeu o galardão de Espírito Consolador, o Espírito da Verdade enviado por Deus Pai, como mais uma oportunidade de redenção e salvação para tantos quantos assim crerem. Creias, prezado ouvinte, que a diversidade de doutrinas existentes no mundo de hoje escraviza as criaturas no pecado sem lhes proporcionar a compreensão das verdades divinas, nem a verdadeira paz a que têm direito os filhos e filhas de Deus. Assim sendo, procures compreender a Jesus através da mensagem desta Igreja Apostólica e creias que a Santa Vó Rosa tem o poder de abrir o teu entendimento para que reconheças a misericórdia que o Pai Celestial manifestou ao enviar o seu amado Filho para ser o Redentor da criatura humana e o Salvador daqueles que nele creiam como Filho do Altíssimo. Assim procedendo, terás mais facilidade para compreender a missão do Consolador que ele prometeu que enviaria para estar para sempre com aqueles que nele crescem e que aceitassem as suas palavras de vida e de paz. Entregando-te à Santa Vó Rosa, o Consolador, crendo no Santo Irmão Aldo como pastor e profeta apostólico e aceitando os ensinos, orientações e recomendações que formam o legado desses santos de Deus,
estarás permitindo que nosso Senhor Jesus seja o Senhor da tua vida, inclusive porque foram Ele, o Pai Celestial e o Santo Espírito quem, no tempo presente, formaram e enviaram esses santos poderosos como mais uma oportunidade de redenção e de salvação para a criatura humana. Nosso Deus vivo nos enviou seu Filho Jesus, Príncipe da paz, Rei dos reis, trouxe esperança ao povo sofredor, mas grandes lutas ele enfrentou com humildade, perseverança e fé. Venceu grandes milagres, realizou e o Mestre foi vencedor. O sacrifício de Jesus Cristo, o Redentor, pois lá na cruz seu sangue verteu. E mais uma chance nos concedeu, graças a Jesus que nos salvou. Com humildade a palavra de Deus pregou e hoje estamos a divulgar esta palavra que a muitos irá salvar. Seja louvado Jesus, Salvador.
Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. A senhora Nelly Costa dos Santos foi acometida por inchaço e dores na mama direita, desconforto decorrente de um tumor maligno. Como atestaram os médicos que analisaram os resultados dos exames específicos solicitados para aquele caso. Foi então encaminhada para uma unidade médica especializada para ser submetida à remoção cirúrgica do tumor. Durante a realização do último exame pré-cirúrgico, o tumor vazou um líquido de odor desagradável, fato que a alarmou ao ponto de ela optar pelo cancelamento daquela cirurgia. Ela vinha clamando aos céus em favor da sua saúde e bem-estar, e depois desse fato, suplicou com mais esperança e fé que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a amparassem naquela dificuldade. Essa senhora foi atendida em seu clamor, pois a partir daquela ocorrência ficou livre do tumor e de suas consequências, e desfruta de paz e de boa disposição, como informou em depoimento de fé remetido em agosto de 2020 de Cristalina, Goiás. Relato que finaliza direcionando ações de graças a esses poderosos santos de Deus Pai Celestial em reconhecimento pela bênção recebida. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Aurilândia, Goiás, quinzenalmente, sábados às 19h30, na Avenida Antunes de Santana, ao lado do número 548. Barbacena, Minas Gerais, com reuniões aos sábados às 18h30 e aos domingos ao meio-dia. Rua Fernando Von Ruquete, número 120, bairro Caiçara. Antônio João, Mato Grosso do Sul, com reuniões aos sábados às 19h e aos domingos às 18h, e quinzenalmente na quarta-feira às 19h30. Avenida Eugênio Penso, número 375, Centro. Alta Floresta, Mato Grosso, Avenida Amazonas, número 261, Jardim Imperial, quinzenalmente aos domingos às 19h. Desperta de tua ilusão, tu que busca prazeres no mundo, a glória que nele há se acabará num segundo. Vem, pecador, vem depressa, ouve o teu Salvador. Tens nesta igreja a promessa do perdão do meu Senhor. Mesmo que sofras o agravo, não voltes mais a pecar, pois já não és mais escravo. Com Jesus livre estás, vivendo aqui santamente,
os anjos virão te guardar, e tu terás finalmente junto a Deus o teu novo lar. Aceita depressa a doutrina que hoje irás aprender, pois esta igreja ensina como viver e vencer. Um galardão muito formoso estará para ti reservado. Verás como foi precioso o mundo tu teres deixado. Em prosseguimento à apresentação do programa A Hora Milagrosa, ouçam o pastor Gilvan Soares. Eu cumprimento a todos os ouvintes deste programa A Hora Milagrosa, desejando-lhes a paz, a bênção, a graça de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, a graça e a bênção da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e também a bênção preciosa do nosso estimado primaz, o nosso querido irmão Aldo. Eu espero que neste instante todos estejam com seu coração voltados para Deus, o nosso Pai, para a Santa Vó Rosa, e também atenciosos nestes ensinos que são dados para o seu bem, para a sua felicidade e para lhes mostrar o verdadeiro caminho do reino dos céus. Entendam, prezados irmãos, que para serem sempre abençoados e guardados e protegidos em suas vidas, é preciso sempre viverem conforme aquilo que esta Igreja Apostólica ensina e, principalmente, crer e confiar muito na Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, crer em Jesus, nosso Senhor e Salvador, crer em Maria Santíssima, que ela é uma santa poderosa, que está ao lado de Jesus, que está ao lado de Deus, o nosso Pai, e também que está ao lado da Santa Vó Rosa, e que ajuda muito também na obra desta Igreja Apostólica. Entendam, os prezados irmãos e ouvintes deste programa A Hora Milagrosa, que nós apostólicos cremos na existência dos santos, que estes santos estão no reino celestial, que eles são vivos e poderosos, são santos criados por Deus, e uma grande parte destes santos que estão nos céus, eles viveram aqui na terra e souberam santificar os seus espíritos, porque viveram uma vida piedosa para Deus, o nosso Pai, praticando uma obra perfeita aqui na terra, realizando um trabalho muito especial e muito importante para Deus, e que souberam viver conforme a vontade de Deus, o nosso Pai. Nós vemos, por exemplo, no caso dos santos profetas do passado, que realizaram obras extraordinárias aqui na terra, que fizeram muita coisa importante para a obra de Deus, como, por exemplo, profetas poderosos, como profeta Moisés, Santo Elias, Daniel e muitos outros, que realizaram obras importantes aqui na terra, santificaram os seus espíritos, foram levados para os céus e estão com Deus, e exercem um ministério importantíssimo no reino dos céus, exerce um poder muito grande na glória do reino do nosso Pai. Nós vemos também no caso dos santos apóstolos, que realizaram obras extraordinárias para Jesus aqui na terra, souberam santificar os seus espíritos e, por viverem uma vida piedosa, tementes a Deus, eles puderam herdar o reino celestial e estão na glória de Deus, estão com o Pai, estão com Jesus e têm poder também de ajudar
na obra de salvação, obra de redenção, a obra que esta Igreja Apostólica realiza nos tempos presentes. Nós vemos também no caso de Maria Santíssima, que realizou uma obra importantíssima para Deus, sendo a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, cumpriu um ministério importantíssimo aqui na terra e por causa de obras perfeitas que ela soube realizar aqui na terra e soube sempre conservar o seu espírito em santidade, reina com Deus na glória celestial, ao lado de Jesus, ao lado da Santa Vó Rosa, ao lado de Deus, o nosso Pai. E também, no caso da Santa Vó Rosa, que realizou uma obra importantíssima aqui na terra para Jesus, que organizou esta Igreja Apostólica em nome de Jesus, realizou obras extraordinárias, soube santificar o seu espírito e soube viver uma vida santificada para Deus, cujo corpo veio a perder a natureza humana e o espírito foi levado para o reino celestial, e hoje a Santa Vó Rosa reina ao lado de Jesus, ao lado de Maria Santíssima, ao lado de Deus o nosso Pai, e é uma santa poderosíssima, que exerce um poder muito grande nos céus e na terra, e também muito especialmente no caso do nosso querido e santo irmão Aldo, que realizou uma obra importantíssima para Deus, cumpriu um ministério importantíssimo aqui na terra. Então entendam, os prezados ouvintes, que existem santos poderosos na glória do reino celestial, porque eles são vivos, eles são poderosos, eles reinam com Deus, estão com Deus nos céus, e eles louvam a Deus constantemente, e eles ajudam muito a Santa Vó Rosa nesta obra de salvação, nesta obra que está aqui na terra, obra de Deus, e que cooperam muito com o nosso estimado primaz irmão Aldo, inclusive os santos profetas de Deus, o nosso Pai, os santos apóstolos e muitos outros santos que são enviados a esta terra para poder ajudar nesta obra de salvação, para também proteger o nosso povo, para proteger a tantos quantos estão crendo na Santa Vó Rosa e estão vivendo conforme uma vida piedosa. A prova da existência dos santos de Deus, nós apostólicos podemos dar esta prova, porque os milagres que a Santa Vó Rosa realiza, a obra que esta Igreja Apostólica realiza, e muitos que têm recebido grandes bênçãos, grandes milagres para o seu viver, tudo isto comprova a existência de uma santa poderosa no reino dos céus e comprova também a existência de muitos santos poderosos que com Deus estão no reino celestial, conforme lhes citei no caso da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, no caso dos santos profetas, dos santos apóstolos, no caso do nosso querido e santo irmão Aldo. E também muito especialmente no caso de Jesus, nosso Senhor, que é um santo muito poderoso, que está com Deus, o nosso Pai, no reino celestial. Então vejam, os prezados irmãos, a importância da crença nestes santos de Deus. E nós apostólicos cremos assim e temos a certeza que eles estão com Deus, porque têm o poder de ajudar, poder de abençoar, poder de nos dar entendimento, como que a Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus, a bendita Mãe Maria Santíssima, que nos mostraram o verdadeiro caminho do reino dos céus, como a Santa Vó Rosa, que tem mostrado o caminho de Deus, a obra que ela exerce em nome de Jesus e de Deus o nosso Pai, que tem nos dado sabedoria para crermos nestes santos, que tem nos dado entendimento para podermos aceitar a doutrina pregada nesta Igreja Apostólica e de vivermos uma vida de obediência e de consagração, para que sempre possamos preparar o nosso espírito, para que um dia possamos entrar na glória celestial, quando o nosso corpo
não poder mais viver nesta terra. Então, entendam, os prezados irmãos, que isto é muito importante, crermos na existência dos santos, porque sabemos que através desta Igreja Apostólica e dos ensinos desta Igreja, muitos que viveram nesta terra e que praticaram os ensinos da Santa Avó Rosa, porque souberam obedecer os ensinos desta Igreja, santificaram os seus espíritos, se esforçaram para merecer esta gloriosa bem-aventurança de um dia entrar no reino celestial e viverem eternamente com Deus no reino dos céus. E entendam os irmãos que, ao estar no céu e participar da glória de Deus, então recebe a vida eterna e de lá jamais sairão, porque estarão sempre com Deus, eternamente na sua glória. Por isto, entendam que é importantíssimo o viver consagrado, o viver em obediência para santificar o seu espírito, para crer de todo o coração na Santa Avó Rosa, para crer de todo o coração no nosso estimado primaz, irmão Aldo, não duvidar deles, não duvidar desta doutrina apostólica e destes ensinos e santificar o seu espírito, para quando Deus o Pai precisar do seu espírito nos céus, este espírito possa estar pronto, possa estar preparado para um dia alcançar a vida eterna e viver eternamente no reino dos céus. Por isto, façam sempre o seu esforço para estarem sempre ligados a Deus e ficarem sempre neste santo caminho, seguindo sempre para frente, seguindo sempre os ensinos desta Igreja Apostólica, da doutrina desta Igreja, para que possa o seu espírito ir sendo cada vez mais preparado, cada vez mais santificado, para que a Santa Avó Rosa possa abençoá-los muito mais em todo o seu viver e todos os seus pedidos, as suas orações possam serem atendidos pela Santa Avó Rosa, pelo nosso irmão Aldo, e serem sempre beneficiados e abençoados em todo o seu viver. Continuem sempre ouvindo a Hora Milagrosa, que serão sempre abençoados e felizes. Amém. Eu irei fazer a oração em seu favor. Ó Santíssima e bendita Avó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador, mostrando ao coração deste povo, destes ouvintes, o valor importantíssimo de crer nos santos e da existência dos santos de Deus na glória celestial, e que todos possam esforçarem sempre para crer nestes santos e crerem sempre na Senhora como Espírito Consolador, ter muita fé na Senhora, em Deus o Pai, em Jesus, em Maria Santíssima e no nosso irmão Aldo. Eu peço para a Senhora abençoá-los, peço também para a Senhora curar os enfermos, as dores, as enfermidades, abençoando aquelas pessoas que estão enfrentando problemas tão difíceis na vida, outros que moram em lugares tão distantes, em lugares tão difíceis, outros que estão passando por problemas de saúde muito graves, mas desde que estejam crendo na Senhora com sinceridade, que a Senhora os cure e os ajude a vencer estes problemas e que eles possam ter esta alegria e depois prestar o seu depoimento de fé, agradecendo a Senhora pelos milagres recebidos. Santa Avó Rosa, eu peço para a Senhora ungir a água e o óleo, e quando fizerem uso destes elementos com muita fé na Senhora, no irmão Aldo, em Jesus e em Maria Santíssima, eles possam serem curados e validos, e quando clamarem pela Senhora com sinceridade, eles possam serem atendidos. Por isto, irmãos e ouvintes, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a bênção de Maria Santíssima e também a preciosa bênção do nosso estimado primaz, o nosso querido e santo irmão Aldo. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.
horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet.